O critério de resíduo sólido, ele vem passar a nós 4 itens. São as ações de gerenciamento de resíduos, inclusive hospitalar, resíduos de construção civil, coleta, transporte, tratamento, destinação, aterro, incineração e etc. Bom, nessa parte aí, o item 1.1, que eu digo que é essa questão do aterro sanitário, não tem muito o que fazer. Acredito que os senhores vão concordar comigo, que seria a apresentação da licença de funcionamento, né? Aí tem muitos questionamentos, eu tenho uma área desapropriada, eu tenho licença prévia, eu tenho licença de instalação. Não quero entrar nesse mérito agora, pode ser até motivo de um próximo debate. Mas o que tem que ser apresentado neste item, para cumprimento total dele, é a licença de funcionamento expedida pela SEMAD, então não vale licença municipal. Item 1.2, que são os planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde municipal, e aí eu peço para ficar atentos a todas as unidades básicas de saúde, e não só uma. E também, para a gente complementar isso, pode ser feito, alguns analistas da SEMAD têm pedido para que o município cobre de unidades odontológicas, farmácias, etc. Então, assim, fiquem atentos que alguns aí, às vezes, na impugnação, é o momento de ser pedido isso, aquelas comércios, né, que fazem alguma prestação de serviço na área de saúde. O outro item é o contrato de prestação de serviço com a empresa de incineração, por exemplo, e as notas fiscais do período do ano, né, do ano objeto do ICMS. No caso, nós estamos dizendo aqui do ano 2020. Licença ambiental da empresa, tanto a licença de transporte como a licença de destruição térmica, a licença da empresa e a destruição térmica. Passa para o próximo, Flávio. O item seguinte trata de resíduos de construção civil. Um ponto polêmico, porque essa parte de resíduos de construção civil, ela pede que seja apresentada as licenças ambientais da empresa contratada. A empresa contratada, muitos dos municípios, é a própria prefeitura, né? Então, é um ponto polêmico aqui. Ou o município está descentralizado e faz um levantamento, é o que a gente tem proposto, faz um programa, que é a sugestão nossa aí, um programa municipal de gerenciamento de construção civil, e ali vai determinar quais são as frotas, qual que é o manejo diário disso, quais as empresas que estão habilitadas a fazer essa coleta, transporte e a destinação até o aterro sanitário, e aí fazer uma autorização do próprio município. Ou caso tenha, isso aí é uma questão paliativa, ou caso tenha expressamente na licença ambiental de funcionamento do aterro sanitário. O item 1.4 trata de coleta seletiva. Muitas das vezes aqui, agora nesse período de pandemia, vai ficar prejudicado pelo menos o item de relatório, porque o primeiro item aí, ela se refere à apresentação de lei, decreto ou programa que estabeleça a coleta seletiva e respeitada as normas de vigilância sanitária e saúde do trabalhador. Então, respeitando a questão da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária, é bem provável que os senhores tenham que fazer uma retificação nesse programa, levando em consideração o período de pandemia, e dizer como é que o município vai trabalhar com essa cooperativa, se vai ser suspenso nesse período de pandemia, se vai ser de algum tipo de atividade que não tenha interferência ou alguma questão de contaminação, sei lá, de um resíduo que venha de supermercado, totalmente descontaminado, enfim, isso é uma questão muito íntima de cada município. Mas o fato é que é interessante se fazer esse programa, ou pelo menos se for decreto ou lei, fazer-se um programa determinando como é que seriam as ações nesse período. E aí vem que é a parte crítica, que são a elaboração das ações, de como é que se deu isso ao longo de 2020. Tá? Se for cooperativa, como é que esse pessoal está trabalhando no período de pandemia e tal. Nesse ponto aqui, acho que a gente merece uma contribuição de campanhas de divulgação, né? Que é o que a gente colocou aí de sugestão. Campanhas
de divulgação do período de pandemia, o risco que esse trabalhador está sujeito, né? Então, de repente, faça uma campanha com a comunidade, informando ela para que higienize esses produtos antes, sei lá, de mandar isso para a cooperativa ou que o município vai suspender nesse período. É importante que tenha diálogo, conversa entre a população e o colaborador que está na ponta. Esse é um item, pessoal, que merece destaque e a gente pode sugerir uma flexibilização. Mas a flexibilização não significa uma suspensão, ou seja, eu não vou mais precisar de fazer qualquer tipo de coisa, eu vou pontuar. Então, terá que ser feito. Como será feito? Eu acho que é cada um no seu próprio município que deverá fazer o seu diálogo entre comunidade e os cooperados, ou seja, quem faz aquela catação para poder fazer de uma forma mais preventiva. Próximo item, critério 2. Ações efetivas de educação ambiental na zona urbana e rural, nas escolas, grupos da sociedade organizada instituídas por intermédio de lei municipal e ou programa específico. Aqui é apenas um programa específico, o município possui gestão, a pergunta é, o município possui gestão de educação ambiental? Então ele abre em 2 leques, primeiro, lei e programa específico. A gente entende também que essa parte fica muito prejudicada pela questão da pandemia, né? Também ela merece destaque numa solicitação ao órgão de Estado. Da mesma forma que foi na coleta seletiva, isso aqui vai se replicar. Ou seja, o ideal seria fazer um programa, uma retificação desse programa, informando o período de pandemia, o que aconteceu, que houve a suspensão do período escolar, enfim, que não fica, portanto, prejudicado a questão dos relatórios e da divulgação de educação ambiental nas escolas, mas aí o município tem que apresentar como é que é a forma que o município vai trabalhar. Bom, vou trabalhar com informativos via redes sociais, vou mandar um material gráfico, enfim, eu acho que a ação de fato não pode parar, ela vai ser flexibilizada, né? Essa é a ideia. E o pessoal está muito sensível, eu já tive um diálogo preliminar na SEMAD em relação a isso e eles estão nos aguardando a gente fazer algum tipo de proposta. Então, o que eu peço é, não pense que vão simplesmente pontuar e deixar isso para lá. O que a gente tem que colocar é que a gente tem que reinventar, fazer outra forma que não seja o corpo a corpo com a criançada. Tá? Então, por exemplo, uma sugestão aqui foi focar na comunidade em geral, atividades relacionadas, campanhas de divulgação e etc. Relacionada à saúde ambiental, o município ele tem que se reinventar, não pode ficar parado nesse período. Depois eu vou abrir, pessoal, eu acho alguns estão entrando agora, eu só queria reforçar que a gente vai fazer uma apresentação e eu quero abrir depois uma parte para algumas pessoas que se queiram habilitar, para a gente poder escutar brevemente, para ter uma sugestão por fala, mas eu gostaria, inicialmente, todas as sugestões serão por chat, porque senão a gente não desenvolve, a gente não anda aqui, nós vamos ficar aqui 2, 3 horas debatendo o tema. Então, eu gostaria que toda a contribuição fosse feita pelo chat e aquelas pessoas que queiram se habilitar, de forma breve, a gente vai tentar abrir no final algum espaço aí. Senão a gente faz uma próxima rodada aí. Bora para frente. Ações de combate e redução de desmatamento, com a devida item critério 3. Ações de combate à redução do desmatamento com a devida fiscalização e combate da efetiva recuperação de áreas degradadas, reflorestamento. Pergunta: o município realiza ações de combate à redução de desmatamento? Então, aqui ele pede que apresente um relatório, um parecer dos registros fotográficos, das ações de fiscalização e tal. Bom, esse critério 3, Flávio, vai para o critério 3, por gentileza. A gente julga que, como aconteceu em Cavalcante, e isso acontece todos os dias, às vezes é falta de fiscalização, a parte ambiental de fiscalização, etc., não para, gente. Eu não sei que eu julgo que pode ficar prejudicado um pouco, mas por conta que alguns prefeitos estão trabalhando meio período, ficou aí 30 dias ou 45 dias sem um trabalho presencial da equipe de fiscalização, mas
não pode parar. Essa parte de fiscalização, ela é uma fiscalização constante, as notificações devem continuar, os programas, um planejamento deve continuar de recuperação de áreas degradadas. O que talvez a gente fique um pouco prejudicado é a execução disso. Lá na frente a gente pode conversar sobre isso. Então, esse item eu considero que dificilmente a gente vai ter algum tipo de flexibilização. Próximo item, critério 4. Execução de programas de redução de risco de queimada, conservação do solo, da água e da biodiversidade. Aqui ela divide, a pergunta é: o município possui programa de redução de queimadas do solo, da água e da biodiversidade? Ela divide em 4 tópicos, tratando cada um desses temas. Está muito devagar. Flávio, item 4, por gentileza. Conservação de queimadas. Enquanto ele passa aqui, a atividade é uma atividade de proteção de risco de queimada e fiscalização constante. Pessoal, nós estamos num momento crítico, que é início de seca no estado de Goiás, e a gente precisa dar continuidade, né, a fazer aceros, a fazer qualquer tipo de divulgação. Também não para, é uma campanha constante. Acredito que essa ação não é prejudicada por questão do efeito da pandemia. Então, continue com as atividades de conservação do solo e das queimadas. Lembre-se que devem ser fotos, as fotos devem ser datadas. Então, tem aplicativo, para quem não sabe, tem aplicativo aí, é só baixar no celular de vocês, que coloque a coordenada e a data da realização daquela campanha. Depois, faz-se um relatório, um parecer, mostrando a ação, a região que foi utilizada, de repente a fazenda, enfim, a rodovia, as margens, as ações que vocês programaram. Conservação do solo da mesma forma, não continuar fazendo a questão das curvas de nível, a questão da terraceamento, se for atividade do município, as símbolos, etc. Também da mesma forma, com data, coordenada e tudo mais para preencher um relatório bem feito. Programa de conservação da água e a questão da biodiversidade. Todas essas ações, a gente julga que também ela não tem algum prejuízo tão significante quanto a educação ambiental e a coleta seletiva nesse período de pandemia. Então, as ações devem continuar. Critério 5. Flávio, próximo. Execução de programa de proteção de manancial de abastecimento público. A pergunta é: o município possui programa de proteção de manancial de abastecimento público? Esse item ele se divide em 3 subitens, vamos dizer assim, de resposta. A primeira é apresentar um mapa da bacia de captação de água. Então, um mapa georreferenciado aí do ponto de captação ou do poço, enfim, se for pelo poço. Acho que essa ação é bem tranquila, a questão material é feito pelo próprio instrumento de internet e auxílio de software aí, ArcGIS, enfim, dá para ser feito, então não tem prejuízo. Programa de proteção de mananciais também é um programa contínuo, né? A gente não vê prejuízo nisso. E os relatórios também, que são relatórios do programa, o que pode ser prejudicado na nossa opinião, seria a parte de mobilização de crianças, enfim, um mutirão, essa parte fica prejudicada por conta da aglomeração. Mas, no mais, pode ser feito, pode ser continuado. Caso o município também não tenha capacidade de ser feito, justifique, né? Que não houve um período de pandemia, enfim, mas eu acredito que é uma área totalmente passível de ser continuada. Esses documentos, está bem claro aqui que devem ser feitos também, sugiro, fotos, todas fotos com coordenada, data do evento e parecer técnico assinado todos pelo secretário da pasta, nesse caso aqui o secretário de Meio Ambiente. Critério 6. Flávio, critério 6. Identificação das fontes de poluição atmosférica, sonora ou visual, bem como a comprovação das medidas adotadas para a minimização das práticas. Pergunta: o município identifica as fontes de poluição atmosférica, sonora ou visual? Então, aqui ele pede também, da mesma
forma dos demais, que seja feita essa identificação. Como a maioria já recebe ICMS ecológico, também julgamos que é uma ação contínua de fiscalização, tanto de poluição atmosférica, por exemplo, queimada em lotes baldios de cidade, que esses infratores sejam notificados, sejam punidos, sejam multados, e aí vai de cada um aí, né? Que seja feito fotos, depoimentos, relatório depois circunstanciado, quadra, lote e tal, para ficar uma coisa bem feita. Poluição sonora, acontece muito no interior a questão de som mecânico, ou som automotivo, enfim, que atrapalha. Então, isso também é motivo de ser feitas as notificações necessárias. Essas ações têm que ser acostado junto aqui esse material às advertências e às medidas que foram tomadas em relação a isso. Visual também da mesma forma. Então, de repente, uma fumaça, até um outdoor, viu, pessoal? Então, aqueles municípios que têm outdoor de forma irregular, é uma poluição visual, pode ser combatido, e aí a SEMAD quer saber como é que o município trata isso, tá? Critério, aqui a sugestão é conscientização da população, ou seja, continua o processo, a gente também não vê prejuízo nesse ponto aqui. Logicamente, a gente vai pedir flexibilização, ou seja, se eram apresentados 10, vamos supor, naquele município, como houve a diminuição de pessoas, o fluxo na cidade, etc., logicamente vai cair o número, por exemplo, dos bares. Poucos ficaram, muitos reais ficaram fechados. Então, logicamente, vai cair o número de denúncias. Então, é natural isso, né? Então, isso é totalmente justificado. Critério 7. Flávio, próximo, critério 7. Identificação das edificações irregulares, bem como comprovação das medidas adotadas para sua adequação às normas de uso do solo. Pergunto, o município identifica as edificações irregulares? Também da mesma forma. É uma ação contínua, que a gente não vê prejuízo nessa etapa aí. Continuar com a fiscalização, com a engenharia, com os fiscais de edificação. Eu acho que pulou, né, Flávio? Aí? Acho que está sem o critério 7, mas pode deixar que eu faço aqui. Também a gente não vê prejuízo, porque as obras civis não param, então, assim, as fiscalizações devem continuar, os alvarás, as notificações de construção, enfim, devem ser feitos os relatórios necessários para que vocês tenham documento, material necessário para protocolar nesse critério 7. Critério 8. Execução dos programas de instituição e proteção das unidades de conservação ambiental municipal, estadual, federal ou RPPM. Pergunto, o município possui ou auxilia programas de proteção e manutenção das unidades de conservação, sendo elas federais, estaduais, municipais ou RPPM? Bom, isso aqui são duas coisas. Um é o programa e o outro é o relatório. Ele pergunta duas situações. Então, é necessário, a gente orienta que faça-se um programa de como é que o município vai lidar com essa situação. Se tiver plano de manejo, que são a minoria, beleza, no plano de manejo já tem um programa de proteção. Se não, faça-se um programa de proteção e como é que será um cronograma de auxílio a essas unidades de conservação. Seja com acero, seja com placas, seja com inclusive, colaboração no plano de manejo, parte de educação ambiental que neste momento está comprometida, enfim, fazer um planejamento. E também os relatórios, né? O relatório de como é que se deu isso, como é que usou, sei lá, fez cerca para cercar essa unidade de conservação, pôs placas de conscientização, placas de identificação, apresentou à comunidade que no nosso município, no seu município, no caso, possui uma unidade de conservação e que isso é importante para o município, enfim, fazer uma parte de divulgação. Isso tudo é um programa de auxílio. Critério 9. Lembrando que esse critério 8, muitos gestores foram pegos de surpresa nesse critério 8, exatamente por a questão das assinaturas. Todas as ações, todas que eu falei para trás, devem ser datadas com
com georreferenciadas e etc. Beleza, relatório. Mas o importante, pegar a assinatura do gestor da unidade de conservação. Portanto, se for RPPN, deve-se ter a anuência, a ciência que todos esses programas e essas execuções foram feitas, né, um ciente do gestor, ou seja, do dono da RPPN, do dono da fazenda, que é o maior interessado nisso. Então, deve-se pegar a assinatura ali do gestor. Se for APA, é uma situação, se for, aí vai depender de cada modalidade de unidade de conservação, mas que é importante, seja secretário, seja o grupo gestor. Critério 9. Existência de legislação sobre política municipal de meio ambiente, incluindo criação de conselho municipal do meio ambiente, fundo, obedecidas peculiaridades locais, respeitada a legislação federal e estadual sobre o assunto. Também item que julgamos que não será prejudicado, porque trata-se de mera formalidade, que eu acredito que todos os senhores já tenham, né? Porque se já estão recebendo o ICMS ecológico, é porque já tem uma política municipal de meio ambiente, né, formada, então já tem a lei criada, é só novamente subi-la no sistema. Ato de criação do Conselho Municipal, sua composição e cópias das atas de reuniões anteriores, ou seja, a lei que cria esse conselho, pode ser uma lei única, mas a lei que cria, os decretos de composição do ano vigente de 2020 que estejam em vigor, e a cópia das atas de reunião ano 2020. Ano 2020. Todas as reuniões. Então, se lá na lei é proposto reuniões semestrais, é claro que vocês precisam ter 2 atas. Se for trimestrais, 4 atas e por aí vai. Então, deve ser apresentado, tá certo? Item próximo aqui, que é a cópia da criação do Fundo Municipal e deliberações do Conselho sobre a aplicação do fundo, dos recursos do fundo. O ato de criação de fundo é uma lei, né? Então ela deve ser inserida aí. E dessas reuniões do Conselho surgir até no fim do ano. Por que fim do ano? Porque é onde vai ter prestação de contas do TCM, então fiquem bem ligados, são 2 ações bem interligadas. É uma questão para atender efeitos legais de TCM, então chame aí o seu procurador, de como é que ele quer que coloque isso na ata, para ficar bem claro onde foi a destinação dos fundos, ou se foi, ou se não foi. Então, todas essas ações que nós estamos dizendo, todas para trás, podem ser utilizadas pelo fundo, tá? Mas deve ser, principalmente, ler a lei que foi criado o fundo, lá fala qual que é a atribuição do fundo e para onde pode ser destinado esse recurso aí. Lembrando que todo recurso deve ser que seja aplicado, tem que ter o aval do conselho. E então a gente acredita que esse critério 9, ele não será prejudicado em função da pandemia. Resumindo, ações mais prejudicadas neste período, a gente julga que é de coleta seletiva e de educação ambiental. São extremamente prejudicadas neste período. As demais, a gente pode buscar uma flexibilização no sentido de quantidade de ações, de atos, né? Mas não deixar de fazer, não deixar de ser criativo, tá? Não deixar de ser criativo nesse período. Após isso, antes de abrir a palavra para os senhores e colher algumas sugestões, eu vou dar uma olhada agora, porque eu estava lendo o ato aqui. Nós vamos fazer um ofício direcionado à Secretaria de Estado, para que a instrução normativa, não me lembro de cabeça, mas enfim, a instrução normativa que rege, que regulamenta o ICMS ecológico seja flexibilizado, e a gente vai colocar os pontos que sejam flexibilizados e dando sugestões de melhoria, né? Melhoria que sim, de inovação, como é que a gente fará o tratamento disso. Os demais itens a gente vai pedir que seja, de fato, também seria o nome flexibilizar, né? Seria flexibilizar o número de ações. Eu acho que seria por aí. Germano. Oi, quem fala? É a Marta de
ajudar. Eu posso só dar daquilo que eu penso. Pois não, Marta. Bom dia, né? Bom dia a todos. Germana, eu penso o seguinte, são duas questões distintas na minha visão. A gente está num cenário extremamente crítico, a arrecadação caiu muito, né? E um outro cenário é que a gente vai ter que reformular todas as nossas ações voltadas para a questão dos planos de biossegurança para tudo, para a coleta seletiva, para as ações de educação ambiental. Então, o que eu penso, né, de forma técnica? É claro que esse ano a gente não pode deixar de fazer as ações, elas precisam ser feitas. E acho que nesse momento a postura do Estado ela tem que ser diferenciada. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, seria o seguinte: eu não iria pela parte de flexibilização, eu iria pela parte desse ano, o Estado adotar aquela postura que fizeram em 2017 ou 2018, não me lembro, onde ficou mantido o ICMS ecológico do ano anterior, e nesse ano a gente fazer uma ação onde o Estado entre com os municípios, ajudando os municípios a elaborar os seus planos de retorno das atividades. Porque, olha, a gente tem que ser sensível nesse momento aos orçamentos municipais que estão extremamente desastrosos. E a gente não sabe o que vem pela frente. A gente sabe que a gente vai entrar por uma crise. E é claro que aqui eu não estou dizendo que a gente vai ter que deixar de fazer as ações, não é isso. Eu só acho que esse ano de 2020 não é um ano onde a SEMAD tenha que avaliar. É um ano onde a SEMAD tem que nos auxiliar. Por exemplo, eu estou escrevendo nesse momento um plano de biossegurança para ter o retorno da nossa coleta seletiva que foi suspensa, não por nós, mas pelo Estado. Eu tenho um convênio com a Enel e a Enel, desde então, ela não me permitiu mais funcionar a coleta seletiva. Então, eu estou escrevendo um plano de biossegurança para apresentar para a Enel, para poder convencê-la para a gente voltar a nossa ação de coleta seletiva. Em relação à educação ambiental, nós fizemos vídeos de videoconferência introduzido nas aulas que estão sendo feitos também por aplicativo. Perfeito. Então, a gente está fazendo dentro da medida do possível. Só que não é hora da gente ser avaliado. Não é hora desse ano o Estado falar, vamos avaliar suas ações para ver qual é o seu ICMS ecológico. Por quê? O ICMS ecológico, ele é um bônus extra que o município alcança quando ele desempenha suas ações para ajudar no orçamento. Espera aí. Certo? É uma lei que Sim, tem que é ser uma lei de cumprida. ICMS. Como é que nós vamos avaliar? Agora eu vou ponderar. Tá, deixa eu só concluir meu raciocínio, deixa eu só concluir. O que eu estou querendo dizer? Que nesse momento é a hora do Estado manter o ICMS do ano de 2019 para 2021. Por quê? Porque esse ano de 2020 é extraordinário. Os municípios eles vão ter que se reformular em tudo. E eles não... E assim, Germana, eu não sei como é que é os municípios que você está atuando, mas aqui onde eu estou, a arrecadação caiu e muito. Dificilmente eu vou conseguir ter recursos para executar igual eu estava executando antes. E a gente está entrando numa crise extremamente grave. A gente não sabe o que vem pela frente. Então, eu acho sensível da parte do Estado eles entrarem como apoiadores para a gente repensar juntos como é que a gente vai nossas ações aqui para frente, do que a gente ser fiscalizado novamente. É um ano atípico. Não convém nem flexibilizar, convém dar suporte. É assim que eu penso. Bom, vamos lá. Obrigado pela contribuição, Marta. Você é muito ativa aí nas questões ambientais, a gente vê sempre as suas opiniões, muito válidas. A primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é o seguinte. Primeiro, é uma questão legal. Existe uma questão legal que tem que ser cumprida. Eu não estou preparado agora para ler a lei, mas a lei diz que ela tem que ser avaliada. Existe uma instrução normativa. Ou essa instrução normativa que regulamenta deve ser totalmente reformulada nesse sentido. E outra situação. E quem entrou agora? Três Ranchos está aí? A Clícia, se tiver aí, como é que faz, Clícia? Você que entrou agora, conseguiu aprovar a APA. Como é que vocês vão receber o ICMS referente a esse ano? Então, quem entrou agora? Então, a gente não tem que avaliar só o nosso umbigo, a gente tem que avaliar o contexto em geral, né? Não sei se os senhores estão sabendo, vários municípios estão entrando na justiça, vários municípios estão entrando na justiça e a arrecadação dos senhores estão caindo mês a mês. Você sabe por quê? Porque aquele município que se sentiu prejudicado, alguns juízes estão dando liminar, alterando o índice. Conclusão, se é uma pizza, é um bolo, está tirando de quem fez.
Eu não sei se esse seria o caminho, viu, Marta? Sinceramente, eu acho que a gente tinha que debater melhor sobre isso. Porque ou a gente tenta forçar nossos gestores, os chefes de executivo, porque para fazer as ações seja pouco, mas que faça, do que a gente ficar passando de um ano para o outro. Ou seja, eu que estou na cota máxima, eu estou bem. Estou recebendo o máximo, não preciso fazer nada. Ano eleitoral, meu prefeito vai sair. Eu não sei se pensando de forma sustentável, pense no seu município. Você acha que é justo? Mas, Jornal, isso não significa... Não sei. Não, eu só estou pondo para pensar. Mas deixa eu só te falar uma coisa. O que eu acho que a gente tem que propor para o Estado é chamar o Estado para junto, para nos ajudar, porque a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que dar um suporte para os municípios. A gente está num cenário novo, nós vamos ter que reformular conceitos, entendeu? Então, eu acho que agora é hora da gente ajudar a estruturar as cidades. Eu acho que esse ano, ele é um ano que pede apoio, Germano. Sabe, eu não consigo, a partir do ponto de princípio da má-fé, eu não posso nunca partir do princípio que os gestores vão se aproveitar da situação e não vão fazer nada. Eu acho que nesse ano a gente podia dar uma trégua nesse raciocínio e vir, vamos fazer um suporte, então, já que aqueles municípios que nunca buscaram qualificação técnica de fazer o que devia fazer, pelo menos agora vamos qualificá-los para que daqui para frente eles possam fazer, por exemplo, se for nesse raciocínio. Porque eu penso que o cenário está muito grave, sabe? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, buscar suporte do Estado para as discussões. A gente está precisando requalificar conceitos, planos, ações, programas, como é que eles vão se dar a partir de agora. A gente está num novo cenário. Né? Rio Verde em 2 dias, Rio Verde teve um boom de contaminação. Como é que você vai exigir que aquele município faça uma ação? Eles estão com um problema voltado em uma outra situação. Como é que assim, você que gosta da sugestão, como é que a gente faria para os municípios que conseguiram cadastrar a unidade de conservação? Exatamente, que precisaria... Eu acho que daí o Estado, ele, né, não compete a mim isso aí, mas o Estado ele vai ter que repensar como que encaixa a avaliação desses aí, né? Porque é legítimo. Eu não sei, eu estou só propondo que nesse ano de 2020 avaliar os municípios como fizeram da outra vez. Manteram, teve um ano que manteve, não se mexeu, manteve um ano anterior, e aí eu não sei como é que foi feito com aqueles que entraram. Você está entendendo? Precisa trabalhar com realidades distintas, aqueles que já estão e aqueles que estão entrando agora. O Estado precisa encontrar um meio de contribuir financeiramente para essas cidades, e não é só no sentido de liberar o dinheiro, mas de vir com um suporte para ajudar esses municípios a estruturar o seu planejamento de gestão ambiental, porque daqui para frente é um cenário novo. Não dá para eu exigir de um município que está se ferrando nos seus orçamentos, que está com uma crise de desemprego grande de saúde pública, que ele seja avaliado, sendo que eu, Estado, preciso ajudar esse município. Olha, para o senhor fazer daqui para frente, precisa fazer tal jeito, entendeu? Eu acho que é a hora da Secretaria Estadual do Meio Ambiente vir como colaboradora, ajudar os municípios a estruturar o seu plano de gestão ambiental em frente a uma questão de saúde pública. O assunto é maior, Germano. Eu acho que a gente tem que, sim, levar essa provocação para a secretária. Ela está sensível a isso. De repente, sair um pouco desse formato técnico que você está propondo. Eu entendo a questão da lei, mas a própria lei, ela dá brecha para esse cenário. O cenário é novo. A lei dá brecha? A lei não dá brecha. É esse o problema. A lei superior. A gente tem várias leis. Não, você tem leis, você tem Constituição Federal, você tem lei que dá respaldo para o Estado. Qual que dá brecha? Não, hoje eu não vejo cenário legal de fazer isso, mas a gente... Como não? A gente tem a Constituição Federal, Germano, a gente está diante de uma pandemia. Aonde que ela foi alterada, a Constituição Federal? Pessoal, nós não vamos chegar à discussão. Germano, o que eu quero passar... Oi, Geru, você está aí no chat? Deixa eu só falar uma coisa. É importante as pessoas saberem de que a única função da Secretaria em relação ao ICMS ecológico, além dessa análise, é enviar ao COINSE. O ICMS ecológico, ele é da Secretaria de Economia. Eu entendo o estado que todos os municípios estão falando, concordo com algumas coisas que a Marta falou em relação à flexibilização. Em relação a flexibilizar a lei, eu acho que prejudicaria aqueles municípios que fazem certo. Nós temos hoje a questão da Lei Complementar 148 de 2018, que fez com que o COINSE não analisasse a lista enviada para a antiga, então, CECIMA, e pagasse todos aqueles que tinham os requisitos.
Então, foi exatamente aquilo que você falou. Aqueles que iam receber um montante X, receberam uma parcela maior, porque qualquer hora que tem uma alteração em relação a essa lista, aqueles que atingiram os 3%, eles vão receber menos, porque é 5%. Né? Então, é um 5% dividido pelo total de pessoas que têm a receber. Então, é importante, eu até coloquei aqui no chat para eles entrarem no site da Secretaria de Economia, entrar no Coíndice, lá tem um link escrito esclarecimento sobre o ICMS ecológico. E lá ele explica exatamente o valor e a parcela de que cada um recebe. É muito explicativo. Ele tem as listas, tem tudo. Concordo que é um momento difícil, mas a lei, infelizmente, não existe essa flexibilidade. Mesmo porque a IN 03 de 2019, se vocês olharem na íntegra, tanto a Lei Complementar 90 quanto o Decreto 8.147, a IN 03 é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ela é uma cópia, tudo que se pede ali foi colocado. Ela só foi fazendo de uma forma mais clara, colocando onde deveriam ser colocados os documentos que já eram analisados. Então, o que aconteceu com a lei complementar quando se pagou para todo mundo de uma forma? Existiram alguns municípios que entraram com ações judiciais e eles ganharam, porque eles falaram, um caso, Inaciolândia ganhou o processo. Ele falou, olha, eu recebia 3%, com a lei complementar 148 pagou todo mundo, agora eu estou recebendo menos. Então, acho que a secretaria e a secretária, ela está bem sensível, conforme a Marta diz, a ajudar os municípios. A gerência de descentralização está lá para dar o apoio aos municípios. Mas eu acho que o momento é de verificar formas alternativas de como exercer e comprovar essas atividades referentes à IN. Nós já fizemos uma sugestão ano passado de alteração dessa IN, porque a gente vai olhar também o pagamento do ICMS por questão de território, questão do tamanho da unidade de conservação, o que vai, eu acredito, que melhorar bastante para os municípios. Mas enquanto a IN estiver em vigência, a gente tem que segui-la. Esse é o meu ponto de vista, né? Aí eu não sei a sugestão que vocês vão encaminhar, Germana, eu acho assim, que o que for para beneficiar os municípios, ok. Agora, em relação a fazer esse pagamento, conforme a sua sugestão, Marta, é com a economia, não é com a secretaria. O artigo 5º, ele é bem claro, que fala que a secretaria só faz a análise e envia a lista ao Coíndice. Eu entendi, desculpa, Germano, eu entendi o que a Jerusa disse. O que eu estou falando dizer assim é que, bom, é um apelo assim, eu não estou pensando em mim, a gente teria como comprovar, mas eu estou pensando no cenário que a gente está tendo agora. Né? E eu estou vendo o desespero dos prefeitos. Então, assim, eu não sei, eu acho que nesse momento a gente precisaria tentar encontrar um jeito dessa parte técnica, a gente pedir um apoio ao invés de a gente ser avaliado, porque eu fico imaginando, Germano, os municípios que não têm profissional qualificado nas suas bases. Como é que eles vão elaborar esses planos para eles fazerem essas ações de forma segura? Tá. Entendeu? Bom, a gente precisa se unir para ajudar. Não, eu não estou tirando sua razão. Eu só vejo, e inclusive foi confirmado pela Jerusa, que não existe base legal neste momento. O que a gente pode fazer, pessoal, em todas essas dicas aqui passadas, é que continue as ações, porque nós não podemos contar que vai dar certo. Então, assim, continue as ações, isso é bom. Lógico, aquilo do necessário, que puder ser feito, etc. Agora, a gente pode tentar uma outra conversa, achar caminhos, e aí a gente montar um grupo de trabalho para dar sugestões, porque, assim, só empurrar para o Estado, resolve aí. A gente tem que pensar no macro. Será que seria interessante pegar os 5%, pegar o número lá de unidades de conservação que tem e dividir entre todos? Eu acho que muita gente não vai gostar. Por quê? Porque aqueles municípios que fazem de forma correta e têm a cota máxima vão se sentir lesados. Né? Então, assim, não é uma conta simples de dizer que continue com a mesma cota que você estava. Eu acho que não é simples assim. Porque quem não entrou, como é que ficaria? E quem está no mínimo que quer subir para o máximo? Quem fez para que isso suba? Então, é um diálogo maior sobre isso. O que a gente pode fazer é montar um grupo de trabalho aqui, mas é para ser objetivo, pessoal. Porque assim, não pode ficar perdendo tempo. É cada um fazer a sua parte, a gente monta um grupo de trabalho e vai fazendo as sugestões. Se vocês quiserem também, já podem fazer
formalmente encaminhe para a equipe da AGM aí, por gentileza, põe um e-mail, por favor, o Flávio e a equipe aí, a Rosane, para que o pessoal contribua. Viu, Marta? Faz o favor, você é muito atenta nisso aí, nos ajude nisso aí, faz uma proposta, porque a gente pode, depois dessas propostas, fazer uma nova videoconferência e trazer essas sugestões, entendeu? Germano. Oi, quem fala? É a Bruna aqui de Caldas Novas. Sim, Bruna, pois não. Eu, diante daquilo que foi exposto como sugestão para que a gente siga com o nosso planejamento, e depois de tudo que a Marta falou, eu queria dar uma opinião em 3 pontos específicos, visto que, a princípio, a solicitação da Marta não vai ter muito como ser encaminhada, nós vamos ter que trabalhar com a flexibilização mesmo. Quando você fala de fiscalização, independente do critério, todos os critérios que a gente precisa de fiscais, a gente cai dentro do que a Marta observou, que é diminuição da arrecadação do município e contingente de profissionais. Diminuição no sentido de que a gente tem dificuldade de que os fiscais trabalhem além do horário, para poder cumprir com a demanda. Em termos de contingente, é porque o número que a gente tem de fiscais não consegue atender o programa de combate à crise, que são as fiscalizações de aglomerações, do comércio e tudo, e atender a demanda ambiental. Aqui no município, por exemplo, a fiscalização de posturas, de obras, ambiental, de tributos, unificou para atender o programa de combate à crise. Então, hoje, os fiscais aqui do meio ambiente, eles ficam muito divididos entre a atividade rotineira e o combate ao Covid, as ações ilegais relativas ao Covid. Então, por mais que seja uma ação que não precisa de aglomeração, que não tem toda uma situação que inviabilizaria, eu tenho outros pormenores que geram gargalos na minha ação de fiscalização, que antes disso era muito mais efetiva e conseguia abranger muito mais critérios dentro do questionário do ICMS. Então, na hora de analisar as ações fiscalizatórias, deveria haver uma flexibilização nesse sentido de levar em conta que a nossa quantidade de fiscais já não é a mesma. O nosso fiscal ambiental ele já não está mais à disposição só do meio ambiente, Entendi. Infelizmente. Mas, Bruna, só nesse ponto para a gente avançar. É possível, vamos supor que no ano vocês fariam, sei lá, 30 fiscalizações. Este ano vai reduzir para 3 ou 4 ou 5, no ano de 2020. Então, assim, não é proposta, pessoal. Entenda que, assim, eu não quero trazer aqui uma imposição. Eu acho que a gente tem que construir juntos. Mas é uma forma de flexibilizar, ou seja, a Bruna colocou muito bem que deve ocorrer em vários municípios, que é essa questão da unificação dos fiscais. E a gente tem acompanhado isso. Deixa a Bruna só complementar. Bruna, por favor, continue. O outro ponto, que na verdade era o primeiro que eu acho que eu devia ter falado, é a questão que você sugeriu de retificação dos programas, para adequação desses programas no momento de crise. Eu acho que poderia ser diferente. Por exemplo, no critério que pede primeiro o programa e depois o relatório, eu insiro o meu programa normalmente, o programa que eu já tenho, que já é vigente, e no meu relatório eu coloco, devido à crise, o meu programa sofreu alteração e passou a ser executado. Porque tem programas que nós temos que foi por autorização direta. Mas nós temos programas que são leis. Eu vou ter que retificar uma lei, eu vou ter que mandar para a Câmara Câmara vai ter que aprovar. Eu vou gerar um procedimento burocrático que, no meu ponto de vista, é desnecessário. Então, basta que eu informe no meu relatório os pontos que foram alterados e a forma de manejo que foi alterada para que eu conseguisse minimamente executar aquele critério durante um ano. Um exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Nós tínhamos ações de educação ambiental diretamente com as escolas, com os alunos. Nós criamos aqui a turma da SEMAR,
que é o lobo-guará, com os outros amiguinhos animais dele, e criamos a revista da Semar. Fizemos 20 mil exemplares para distribuir nas escolas. E no momento em que nós íamos fazer isso, veio a crise. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos indo, levando as revistas para as diretoras, elas vão arrumar um mecanismo de distribuir de casa em casa, ou no momento que eles vão lá buscar a merenda, e a professora vai trabalhar online com essa revista com os alunos. Foi a forma que nós encontramos, mas isso não está previsto na nossa lei de educação ambiental. Entendi. Não é um tipo de ação que está prevista. Não, perfeito. Mas aí eu não vou retificar minha lei por isso também. Acho que basta eu esclarecer isso no meu relatório. Perfeito. A outra sugestão, e é a última, é em relação ao critério 8, que é da unidade de conservação. Você sugeriu que a gente insira um plano de manejo no nosso relatório. Primeiro que isso nunca aconteceu e isso não é o que é cobrado. Programa, né? Ou plano de manejo? Isso não é cobrado somente o relatório no critério 8, porque o plano de manejo, ele é da unidade e que no caso aqui de Caldas, ela é estadual. Tanto que a unidade aqui de Caldas sim, pois é. Contratou uma empresa agora, não sei qual foi o mecanismo, para criar o plano de manejo para eles. E nós, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, a gente dá apoio nas ações de manejo deles. Certo. Por exemplo, eles estão fazendo um acero lá agora, nós estamos fornecendo as marmitas. Por vezes, a gente fornece algum equipamento, combustível, a gente ajuda a fomentar o plano de manejo deles, mas o plano de manejo não é nosso. Tá, mas vamos lá, olha a pergunta. O município possui e auxilia os programas de proteção e manutenção de unidade de conservação? Porque, assim, independente de ser estadual, municipal ou federal, você deu um exemplo claro. Lógico, o programa não é de vocês, mas muitos dos municípios é uma RPPN, ou é uma estação ecológica, ou é um horto florestal, que tem um manejo. O caso de Caldas Novas e de alguns outros municípios, realmente é específico, porque é estadual. Ok, entendi. Entendeu? Okay. Mas no caso de RPPN, eu acho super válido e interessante que se faça, porque assim, vamos supor, a RPPN é uma unidade particular. Se eu que sou o dono da fazenda, que sou o gestor, eu não consigo ter nenhuma noção do que vai ser feito na minha terra, né? Se vai ser um acero, um suporte. Então, assim, são casos diferentes, entende? A questão da APA é bacana, você tem total razão, não tem como você era só essas três pontuações que eu queria fazer, da fiscalização dos programas e do plano de manejo. E se você me permite, eu queria só puxar um gancho que acredito que pode ocorrer em paralelo com essa nossa discussão aqui, que é a questão de planos de manejo ou de programas. Isso serve para o ICMS de modo geral, independente da pandemia, que já acontecem no município, como, por exemplo, o programa de redução de queimadas. Nós temos aqui, em Caldas, pelo menos, um programa do bombeiro, que é universal lá de todo o corpo de bombeiros, só que eles trabalham diretamente junto com a gente, quando o assunto é prevenção. Na hora das campanhas de prevenção, das campanhas de acero, das campanhas... Por que eu tenho que ter um programa específico do município? Não, mas aí o programa é assim, não é que é um programa específico. Você pode colocar dentro do subprograma esse apoio. De repente, vocês fazem outros que não têm o apoio do bombeiro. Não quer dizer que você pode, vamos dizer assim, incorporar. Vamos dizer, nós fizemos o ano passado, não sei se esse ano vai fazer, como é que chama? De reflorestamento de 1000 mudas em cada município. Me lembra aí, Virada ambiental. Virada ambiental. Pessoal, virada ambiental é um programa de associação, de instituição. Ora, ela pode ser incorporada em um outro grande programa. Então, é um subprograma que quem vai, vamos dizer, dar as ações é a associação, as instituições ali, o FG, etc. Então, mas aí vem a... Mas não, só para concluir, mas não quer dizer que você não tenha, de repente, outro programa. Ok, mas aí vem a ponderação. No momento em que o município ainda não tem um programa próprio, ou mesmo entende desnecessário ter,
Entende que o bombeiro tem e eu vou trabalhar junto com eles, vai ser muito mais eficiente do que eu querer reinventar a roda. Isso deveria ser entendido como ação efetiva, como combate ao desmatamento. Concordo. E lá De para o analista, né? desculpa, de queimadas. E lá para o analista, ele não deveria se apegar se o programa, quem escreveu e assinou foi o Zé ou o João. Interessa que isso acontece no município e o ICMS ecológico está ajudando a fomentar as ações. Concordo com você. É ou não é? Concordo. Então, Inclusive, mas eu já passei por situações, inclusive esse ano, que não é isso que tem acontecido. Não, é verdade. O nosso relatório foi recusado porque o programa não é do município. Eu também concordo. Oi, Germano. Eu também, eu acho que nós já conversamos sobre isso. Eu também concordo com a Bruna, eu acho que é questionamento de muitos municípios. Essa questão de programas de outras instituições serem incorporadas pelo município. Se o programa for amplo e tal, eu também não vejo, já comentei isso com você, problema de fazer-se dentro desse programa macro da instituição, ela acampar, vamos dizer assim, o município acampar o programa de outra instituição, né? Desde que, lógico, tem ações efetivas, como relatórios, fotos e tal. Então, assim, eu acho que é uma ação que pode ser revista pela secretaria, inclusive pelos analistas aí, na hora da análise. Mas isso foi só um adendo dentro do objetivo principal. Não, sim, claro. Aqui. Obrigado pela abertura, fica minhas 3 contribuições. Obrigado, Bruna, tranquilo. Muito, Germano, sobre essa questão, o que acontece? Muitos municípios colocam programas, programa igual eu já expliquei, ele pode ter durabilidade de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, só que eles não conseguem comprovar as ações realizadas. Então, talvez a forma como eles inserem os documentos e explicam não fica de uma forma clara para que o analista possa entender que aquela ação realmente está sendo executada. Uma outra coisa que eu queria deixar bem clara é que nós também somos muito cobrados em relação a esses questionários, porque em relação às ações, assim que eu envio a lista para o COINDSE, no mesmo dia, todos os documentos que os municípios inseriram no sistema, eles são compilados pelo Ministério Público, pelo membro do CAOMA, que é o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, e é enviado a todos os promotores das comarcas que solicitaram o ICMS ecológico. Então, diariamente, eu respondo o ofício do Ministério Público perguntando por que a gente acatou tal ação se no momento que ele foi fiscalizar o município não tinha feito, ou coisas desse tipo. Então, é importante vocês deixarem bem claro essas ações e como elas são executadas. Porque o Ministério Público ele tem acesso ao sistema, ele não pode fazer nenhuma alteração, mas ele tem acesso a todos os documentos que vocês inserem aí no questionário do ICMS. Inclusive, o ano passado, nós tivemos que responder a questão que nós fizemos o artigo 11A, que foi que nós demos excepcionalmente a oportunidade de que fossem inseridos novos documentos em fase recursal. Então, a gente sabe que mesmo em lei, até mesmo a lei 13.800, ela fala, a gente não pode inserir novos documentos. Então, a gente entendeu, até foi aquilo que a Marta falou, né, em relação que a secretária ela é bem flexível e o intuito da secretaria é ajudar esses municípios, nós fizemos isso no intuito de realmente ajudar os municípios, uma vez que a gente estava passando por uma regra de transição da IN aí 03 de 2019. Mas eu gostaria de parabenizar você, Germano, e toda a equipe da GM, que sempre está ao nosso lado, sempre nos ajuda. Excelente iniciativa de vocês. Acho importante que vocês formem esse grupo de trabalho para que possam discutir e levar a SEMAD novas alternativas para que nós possamos analisar e verificar o que a gente consegue fazer. Lembrando que esse questionário que nós estamos analisando agora em 2020, o repasse vem o ano que vem, né? Aliás, ele é de 2019 e vocês já estão recebendo. O que nós analisamos esse ano é para recebimento em 2021. Mas eu estou à disposição de cada um de vocês e parabéns pela iniciativa. Jerusa, queria também agradecer sua presença. Te mandei ontem o link para participação.
Foi muito boa a sua participação e a gente mantém esse diálogo. Eu acho que é muito importante para o crescimento sustentável dos municípios. Acredito que todos que estão aí nos seus municípios também querem um meio ambiente melhor, porque gostam, porque amam essa cidade. Então, assim, tudo que eu faço aqui, estou focado aqui em trazer uma visão de sustentabilidade, lógico. A gente analisa a questão dos recursos. Com certeza, essa pandemia é uma questão totalmente diferenciada. E aí, Jerusa, eu quero até fazer um pedido aqui junto com os secretários aqui. Eu não tenho procuração deles, mas a gente poderia fazer, se você me permite, já vou fazer um convite, a gente fazer, depois desse grupo de trabalho nosso, uma videoconferência com você e com a sua equipe, a gente, porque assim, não adianta a gente fazer proposta e depois levar um não da secretaria. Eu acho que tem que ser uma coisa consensuada. A gente tem que trabalhar juntos nessa, achar caminhos. Pode ser item a item, pode ser uma outra visão, como o da Marta, por exemplo, mas que a gente tenha uma visão única disso aí. Para que a gente chegue, por exemplo, à secretária, que é quem vai assinar, uma visão de um grupo de trabalho coeso, porque é o Estado e o município que estão desenvolvendo uma nova forma de ver, vamos dizer assim, o ICMS ecológico neste ano. Pode ser que o ano que vem melhore, enfim, acabe essa pandemia, se Deus quiser. Então, assim, a gente gostaria da presença sua no momento oportuno, a gente pode combinar. Sim, podem contar comigo. Pode. Germano. Pessoal, vamos... Oi. Kennedy quer falar. Oi? Kennedy e o Venâncio, eles têm uma dúvida. Tá, pessoal, vamos mais 10 minutinhos e a gente pode depois... É só o Luzinei, Venâncio. Na verdade, eu qual só município, queria... Luzinei? Cocalzinho de Goiás. Ok. Eu só queria contribuir com a sugestão sobre o programa de proteção de mananciais de abastecimento público, né? Muitos municípios, inclusive Cocalzinho, também teve uma rejeição na análise desse ano com relação à concessionária Saneágua, né? Hoje são os responsáveis para fazer a tratabilidade, a captação, né? E a gente faz ações em conjuntos, né? Até com relação a desperdício de água, né? Que tem vazamento de ruas, a manutenção dos poços, né? A proteção deles e o reflorestamento na bacia hidrográfica que está inserida essa captação. E aqui é um exemplo que nós fazemos captação de poço profundo, né? Ou seja, por meio de poço artesiano. E a secretaria, na análise técnica, não aceitaram as ações em conjunto, dizendo que isso não pode ser contabilizado ações do município. Eu acho, assim, que isso aí deveria ser revisto, porque acaba que vai ficar o município e a concessionária vai ter que fazer um trabalho particular, sendo que poderia as duas forças ser maior e ter um resultado melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que se poderia colocar, vocês falaram de programas aí, né, que é uma questão, um programa macro e um subprograma, mas o relatório das ações umas ações em conjunto. Até agora, recente, agora nós estamos passando por um processo de manutenção e proteção do manancial, que é aceiro, essas questões. O supervisor lá do Saneágua falou assim, olha, vamos programar nós fizemos um plantio de muda, vamos programar para a gente ir lá fazer o acompanhamento das mudas que nós estamos aguando no regador, né? Está no período de seca e tal. Falei assim, cara, eu vou ter que verificar isso, porque as ações que vocês estão fazendo e que nós somos convidados a participar, não tem validade lá para o ICMS ecológico. Nós temos que arrumar um outro modelo. Eu acho que isso poderia agregar, né? Não sei. Não, veja, é o mesmo linha de raciocínio lá da Bruna de Caldas Novas. Olha só. Aí fala assim, programa de recuperação de nascentes para municípios que fazem a captação de água através de poços tubulares profundos, juntamente com o mapa da bacia que está sendo recuperado. É a mesma ideia lá da Bruna de Caldas Novas, ou seja, vocês estão adotando, vamos dizer assim, um programa da Saneágua de recuperação de nascentes.
O que tem que ser feito é um programa, como está sendo dito, incorporando esse programa da Saneago. O que está acontecendo hoje, e depois a gente pode discutir com mais profundidade, inclusive com a Jerusa e com a equipe dela, é que não está sendo aceito, e isso é verdade, não está sendo aceito um simples programa de uma outra instituição que seja incorporado só aquele programa nesse quesito. Então, a visão do órgão é que façam outros programas mais dessa instituição. É mais ou menos isso. Mas é claro que se aquele programa já satisfaz o município, o exemplo da queimada lá, que é do Corpo de Bombeiro, pronto, acabou. Então é uma visão de análise, vamos dizer assim, de entendimento. Não está escrito isso aqui. Se não está escrito, então por isso que às vezes impugna e entra na justiça, etc. Entendeu? Então, um detalhe também, que nesse item que você está lendo aí, você pode observar que os municípios que fazem captação por poço artesiano, ele tem que apresentar obrigatoriamente tem que apresentar o programa de recuperação de área degradada. E aí eu acho que o analista técnico que vai analisar esses critérios, não necessariamente eu tenho que ter um programa de recuperação de área degradada, entendeu? Já que eu capto em profundidade, às vezes a área já está protegida, já tem um cuidado, o programa já está estabelecido, as ações estão sendo realizadas e acompanhadas anualmente, entendeu? Para poder manter a sustentabilidade daquele local. E eles querem um programa, que é um mapa de uma bacia hidrográfica, e sendo que o município já tem um convênio com a concessionária, e a concessionária não faz. Você tem técnico aí? Você tem técnico aí? Algum técnico ambiental? O analista técnico, eu sou técnico da Secretaria. Você pode desenvolver muito tranquilo, faz um mapa de bacia, eu não vejo dificuldade. Mas, por exemplo, nós fizemos, Germano, e 2017, 2018, o programa de recuperação, né? Mas foi executado. A nascente, onde é que é captado a água, que é subterrânea, mas nós fizemos reflorestamento da área com mais de 7 mil mudas de árvores. Ou seja, todas as ações durante o programa, foi 2 anos, ela foi cumprida, entendeu? E eles não aceitaram esse ano. Mas aí tá difícil. Bom, a gente depois, eu entendo, é uma questão de ajuste, mas é isso. A gente depois tem que sentar ela já abriu o espaço para a gente depois fazer um diálogo. De repente a gente organiza um grupo de trabalho aí, começa a fazer sugestões. Eu gostaria de cada um dos senhores aí já pensar em alguma coisa bem objetivo, gente. Dar sugestões de como é que a gente trataria nessa fase típica que é a fase de pandemia. Porque a gente chama daqui 30 dias, vamos dizer, 20 dias, depois que a gente resolver, chama a SEMAD para conversar. Eu acho que é isso que nós estamos falando. Uma outra situação que eu queria falar, Germano, é só com relação à questão do programa de educação ambiental. Né? Eu acho que já foi pautado, mas só vou esclarecer rapidinho. Com relação aqui ao município de Cocalzinho, a gente tinha 2 eventos, que eram uma comemoração do Dia Mundial da Água, né? E tinha um pedal ecológico, né? Esses 2 eventos, o município fez um investimento, fez compra de camisetas, né, para distribuir, tudo isso nós tivemos que cancelar, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse momento, eu acho que aí o Estado e os municípios têm que ter essa possibilidade, tá bom? Concordo, é só para deixar esse detalhe aí. Não, claro, com certeza, uma boa contribuição. Obrigado. Tem mais alguém, Rosane, para a gente fechar aqui a nossa videoconferência? Só falta o Kennedy. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kennedy. Sim, Kennedy. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Qual que é o município, Kennedy? Montijo do Norte. Ok. Em relação, eu acho que a educação ambiental, com essa pandemia, acho que é uma das áreas mais afetadas dentro da produção de material para responder ao questionário. Nesse caso, eu acredito que todo mundo está tentando trabalhar, né, todas as prefeituras estão tentando trabalhar, de forma que consiga produzir seus relatórios, de forma que vai ser aceito dentro do questionário. Nesse sentido, por exemplo, eles sempre pedem no questionário, por exemplo, ações que são feitas, relatos fotográficos,
no caso, para fazer a divulgação de material online, contaria dentro dessas ações, mesmo que não tivesse, por exemplo, relato fotográfico de você estar lá realizando a ação? São sugestões nossas de ação. Aqui, é por isso nós estamos abrindo espaço de ideias e sugestões. Essa é a sugestão nossa. Porque no período de pandemia que não tem como fazer aglomeração, como é que se faz? É usar as ferramentas de rede social. Não tem outro caminho. Ou faixas, viu? De repente, no município tem município que tem dificuldade com rede de internet, faixas, cartilhas que podem ser levadas ao correio de cada um, enfim, são alternativas, né? Não quer dizer que... Por isso nós temos que pedir que seja flexibilizado isso. E aqui a gente, só uma sugestão também que talvez pode ajudar outras prefeituras, o que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver um concurso em parceria com a escola, né, tratando sobre temáticas de meio ambiente, redação, desenho, músicas, paródias, e a gente já faz o edital, vai fazer o edital tudo bonitinho, a gente está organizando, porque depois a gente tem essa documentação. A gente, no caso, não vai ter aglomeração, porque a pré-seleção do conteúdo vai ser feita pelos professores. Então, eles que já estão em contato com esses alunos, vai auxiliar eles e vai estar ajudando. E depois ele vai passar para nós. A gente vai formar uma equipe que depois vai estar decidindo isso para saber quem são os vencedores. Uma forma de incentivar a participação a gente vai dar um prêmio, entendeu? Para esses alunos vencedores. Eu acredito também que seria, acho que ajudaria também os outros municípios aí que não sabem o que fazer. Show de bola, Clemente. Show de bola. Germano? Oi. O Ricardo foi a última inscrição, ele quer fazer a participação dele aí. É o último nosso. Oi. Pode falar aí, Ricardo. Oi. Aqui, na verdade, é o Felipe, engenheiro ambiental de Cavalcante. O Ricardo estava aqui até um momento atrás e ele foi resolver um negócio ali. Fui eu que pedi para fazer esse comentário, porque a gente está assistindo junto aqui, né? O comentário é no seguinte sentido, né? Na mesma linha da Bruna, né, e do Luzinei, essa questão das parcerias, né, nas ações do ICMS ecológico. No nosso caso, a gente, na questão de redução de queimada, a gente tem uma parceria com a Preve Fogo, né? Aqui o Preve Fogo do IBAMA faz um trabalho muito forte em relação às queimadas e a gente aqui da secretaria dá um apoio para eles, né? Inclusive a sede que eles trabalham, né, é cedida aqui pela prefeitura. Tem algum documento, Felipe? Tem algum documento que vocês têm que apresentar? Aí, caso eu estou dando a contribuição no sentido que eles aceitaram, né, o nosso caso, porque aí a gente trouxe a documentação, uma assinatura pelo responsável dos trabalhos da Preve Fogo, atestando que a gente faz toda essa parceria e mandamos fotos, registros, né, de atividades feitas parcerias entre as duas partes e no nosso caso foi aprovado, né? Então só estou trazendo essa questão. Então deu certo, no seu caso deu certo. No nosso caso deu certo. Aí, mas você escreveu um programa, que existe uma parceria, etc. Foi assim? Sim. Existiu um programa, um material escrito, vamos dizer assim. Sim. Aí, bacana. O negócio é o seguinte, esse ano mesmo a gente teve, na primeira análise, muitos municípios nos procurando assim, análise de entendimento diferente. E é verdade, vocês podem pegar aí, um analista não bate com a análise de outro. Uns são mais tranquilos, vamos dizer assim, libera tudo, outros mais rígidos, quer saber detalhes do programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Por que não pegou as farmácias locais? Outros não, um simples programa ali já atendeu. Então, esse falta de entendimento, que aí, que a Jerusa me explicou, é que o pessoal faz depois uma comissão entre 3, né, e aí eles analisam se aquele recurso pode passar. Então, é tipo uma votaçãozinha. O pessoal olha e fala, não, vamos reconsiderar, isso aqui, como diz, foi muito criterioso. Então, o entendimento do órgão é esse, que vai ser revisto. Germano. Oi.
Mas, então, nesse sentido, eu até coloquei isso num recurso desse ano, porque é o seguinte, por mais que cada analista tenha ali suas particularidades, uma linha de raciocínio única tem que ser seguida. Concordo. Por exemplo, o mesmo documento, o mesmo programa e as mesmas ações que eu executei em 2018 passaram na primeira análise em 2019. Não coube nem recurso. Esse ano, eu postei o mesmo programa, porque ele é único, e fiz o mesmo tipo de ação, tanto que eu uso o mesmo relatório, eu só atualizo ele a cada ano. Não foi aceito, eu tive que abrir um recurso. Concordo. Então, esse tipo de discrepância gera um desgaste muito grande. Já foi conversado isso, eu já conversei, e aí a promessa é que seja considerado, mas é ruim porque a gente fica na expectativa. Será que vai ser? Será que não vai ser? Será que eu vou diminuir minha cota? No meu recurso, eu inclusive observei bem que se aquilo não atendia e eu tivesse sido avisada em 2019, eu teria melhorado para 2020. Claro. Mas não, em 2019 foi ok, eu entendi que era assim, que estava certo, posso tocar o barco, né? Concordo. Aqui, ó, é até uma pauta que a gente pode tratar lá na frente, quando a gente chamar Jerusa para um diálogo. É isso, tá? Mas assim, agora não vai refrescar. Eu acho que tem que ter consenso entre a análise deles lá propriamente dita. Se eu não me engano, são 3 ou 4 que fazem análise, não é muito não. Então, mas você entende, quando você vê cada município, até a forma de escrever, você vai, esse aqui é um analista, esse aqui é outro analista. Pessoal, obrigado, Bruno. Pessoal, eu acredito que a gente, pelo menos, conseguiu trazer para vocês, pelo menos, um início de diálogo. Achei que foi proveitoso. Nós tivemos aqui mais de 50 municípios inscritos nessa videoconferência nossa. Todas as contribuições, gostaria muito que vocês passassem isso para a nossa equipe. A gente vai estar buscando fazer um grupo de trabalho, ou de repente a gente faz uma videoconferência com mais tempo. Só que para a gente compilar, é interessante a gente já fazer a proposta, porque se fazer aqui, nós vamos gastar tempo demais e não é o objetivo. O objetivo é passar e a gente pegar as propostas e fazer um compilado geral. E a partir disso a gente chamar o órgão para um diálogo, porque não adianta nada a gente pedir isso para o órgão e ser indeferido. Então eu acho que é mais interessante a gente conversar, mostrar o ponto de vista da associação, que são os municípios, o que a gente entende que está sendo prejudicado nesse momento e qual é a solução dada por nós. Porque assim, não é consenso. Uma coisa é a visão sua, de outro, enfim, nós vamos ter que tentar chegar num consenso. Alguém vai perder, vamos dizer assim, na questão da sugestão, de como resolver esse problema. Mas, se não for consensuado, aí o que tem que ser feito? Passar para quem resolve, que são os prefeitos. Eu acho que é desgastante chegar a prefeito e tentar resolver isso. Eu acho que nós, a nível de secretaria, resolve. Porque é um problema que vai impactar financeiramente, que a gente tem que envolver o chefe do executivo. Mas eu acho que a gente consegue resolver por aqui. Eu gostaria de agradecer a contribuição de todos. Oi, Rosana. Só um minutinho. Eu quero falar a todos, nós temos um grupo de WhatsApp de secretários de meio ambiente. Quero pedir para vocês que não estão no grupo de WhatsApp, que liguem aqui, fale comigo e dá o de telefone de vocês para eu colocar no grupo para ajudar na nossa comunicação. Beleza? É só isso mesmo. Obrigada a todos. Boa contribuição, Rosane. E assim, muita gente saiu. Para mim, lá é o canal oficial nosso, vamos dizer assim, do meio ambiente, de promoção de cursos, de notas, etc. Eu não vou ficar publicando em SEMAS, eu fiz porque eu sei que tem uma boa parte da turma que está em outros, que eu estou divulgando, mas o canal oficial nosso é a GM-Meio Ambiente. E esse canal é só a GM que manifesta, não tem um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, só para deixar claro que é só um caminhão de comunicação. Isso mesmo. Ligado aos secretários de meio ambiente, não é consultor, secretário de meio ambiente, porque
E assim que for saindo, colocando novos secretários, que agora no período eleitoral, de repente o secretário seja candidato, isso é importante a gente ir trocando, para que vocês não fiquem desinformados, porque é humanamente impossível a gente ligar para 246 municípios. Então, o canal oficial vai ter que ser por aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer todos, eu acho que foi muito positivo, agradecer todos que puderam contribuir ou que, pelo menos, acompanharam a gente por aqui. E nós vamos marcar novas reuniões por videoconferência, eu acho que é uma forma mais acessível, a única que a gente está tendo nesse momento. Primeiro, tentar resolver essa questão do ICMS ecológico, depois eu acho que uma próxima pauta importantíssima, que não menos do que essa do ICMS ecológico, é a nova resolução que trata da competência do licenciamento municipal. Só para dar informação, a resolução ainda está com 60% já praticamente resolvida a minuta. Muita conversa, muito entendimento, então, assim, as coisas vão mudar bastante, inclusive em nível de atribuição para os municípios, tanto para mais algumas, outra para menos. Vai ter fase de transição, não se preocupe, a gente está aqui defendendo os municípios, então, assim, e tendo esse entendimento. Para aqueles 94 municípios que estão descentralizados, não se preocupe, vai ter fase de transição, vai ter um prazo legal para que vocês se adequem. Os outros municípios vai ter, vamos dizer assim, uma fase que pode inicialmente já começar a licenciar, só que tem que comprovar essa estrutura. Diferente, não vai ter credenciamento mais, não existe o nome mais descentralização, mas eu queria expor depois numa próxima oportunidade. A gente pode fazer depois, aqui para um mês e tal, deixar as coisas andarem primeiro a resolução, senão eu vou ficar trazendo informações que amanhã muda e esse não é o objetivo. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer, uma boa semana a todos, um bom almoço, que Deus nos proteja, que cada um faça a sua parte aí para que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia. É só a ação nossa que faz com que esse vírus se acabe de forma rápida. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, Germano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Germano. Beleza, gente. Obrigadão. Arthur.